Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo do nosso maravilhoso Projeto Ampere. Meu nome é Murilo e hoje aqui nós vamos dar continuidade, né? Terminamos finalmente o estudo das principais funções e agora a gente vai estar fechando esse tópico falando a respeito de algumas operações que a gente pode fazer com essas funções. Então, eu vou estar passando aqui primeiramente por algumas operações elementares mesmo, que seriam tipo como você soma funções, como você multiplica, subtrai e enfim. Vocês vão acabar vendo que essa aula que ela vai acabar sendo um pouco mais simples, talvez até um pouco mais curta do que o esperado, até porque os tópicos que a gente vai abordar nela são mais tranquilos, não exigem tanto assim. Então, vamos falando aqui um pouquinho a respeito de operações elementares. Como operações elementares, a gente tem aqui definidos a função de soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou definir a soma, multiplicação, subtração e divisão de funções simplesmente como sendo a soma, ou a subtração, ou a operação que seja, das saídas respectivas. Então vamos supor que eu tenho duas funções, uma função f e uma função g, e eu quero saber a minha saída y, que é igual à soma da minha função f com a minha função g, por exemplo. A saída vai ser simplesmente eu computar a f por conta própria, computar a g por conta própria e somar as duas respostas. Beleza? E isso vale para todas as operações principais. Então, tipo, isso vai valer tanto para adição. Então, se eu, por exemplo, quero somar a f com a g, eu computo a f, computo a g, somo as duas. Se eu quero subtração, é a mesma coisa. Computo a f, computo a g, tiro a g da f ou a f da g, dependendo de quem você está subtraindo de quem. Multiplicação, mesma coisa. Vê o valor de f, vê o valor de g, multiplica um valor pelo outro. E isso gera algo muito interessante. Então, por exemplo, se você tiver pontos aqui em que g vale a zero, independente do valor de f, o valor de y dessa saída vai obrigatoriamente ser zero, porque eu vou estar fazendo f vezes zero. Então, isso é algo muito interessante que vocês podem ver também plotando gráficos de funções. Vocês vão ver que os pontos de zero de multiplicação de funções nunca mudam de lugar, eles sempre se mantêm. E a divisão, por fim, é simplesmente a divisão padrão também. A gente vai computar primeiro a função f, depois a função g, e fazer a razão entre f e g, lembrando aqui que a minha g não pode ser zero, certo? Porque eu não posso dividir por zero, é uma operação indefinida. Então, essas operações aqui eu passei mais para vocês terem uma noção, eu imagino que seja até bem intuitiva, de, por exemplo, o Desmos, que é uma ferramenta que eu incentivo bastante vocês a simplesmente usarem para brincar e plotar diferentes funções e ver o que aparece. Vocês poderem usar essas operações aqui e saberem, de fato, o que está acontecendo na saída. Mas tenham em mente que para esse tipo de função é simplesmente isso mesmo. Então, se eu vou somar duas funções, é simplesmente a soma das saídas. Se eu vou subtrair a diferença entre as saídas, multiplicação é o produto entre as saídas, e divisão é simplesmente a razão entre as saídas. Perfeito? Então, dessas operações que eu tinha para mencionar, era isso. E agora a gente vai partir para o próximo tópico, que é o de função composta. Função composta, ela basicamente é como se fosse permite que você tome um atalho, vamos dizer assim. Permite que você aplique uma função dentro de outra. Então, aqui eu tenho uma definição um pouquinho mais formal. Eu tenho uma função f que possui domínio A e contradomínio B. No caso, o B aqui é o contradomínio. Eu estou fazendo o contradomínio igual à imagem. Então, eu vou criar uma função de A em B, onde B é exatamente a imagem de F, o contradomínio é o menor possível. E o G, eu criei ele aqui, é uma função de qualquer, que tem domínio M e contradomínio N. Então, vamos entender aqui, obviamente, eu quero que o meu B esteja contido em M, então eu quero que a imagem da minha função f esteja contida no domínio da G, e por que isso? Justamente é por causa da função composta. Porque, então eu estou aqui, eu parto do meu domínio A, do meu conjunto de elementos de A, que seria o domínio da minha f. Se eu aplicar a f de x, eu vou sair desse domínio A, e isso aqui vai me levar para um contradomínio, ou para uma imagem, no caso, aqui em B, certo? Então, essa função f aqui me mapeia elementos de A em elementos de B. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esses valores de B que eu obtive como saída e aplicar em G. E é por isso que eu preciso que o meu B esteja dentro do M, certo? Porque eu preciso que o meu B, todo valor de B, sempre que eu efetuar F, eu vou cair em algum valor de B, e eu preciso que todos os valores de B façam parte do domínio da minha G. E é por isso, então, aqui que eu digo que o meu B, o meu conjunto B, tem que estar contido em M. Então, vocês podem ver aqui que o meu B, ele contém o meu M contém o B está dentro dele. Todo elemento de B também faz parte de M. Então, eu posso simplesmente pegar os elementos de B e aplicar a G. E isso vai me trazer para um novo conjunto N, que seria o conjunto imagem da minha função G. Então, basicamente, o que seria eu tomar agora a minha função composta? A minha função composta é um mapa que me liga diretamente do conjunto A para o conjunto N. Eu não preciso fazer esse caminho intermediário aqui. Então, como que eu denoto isso? Seria eu fazer, nesse caso, eu estou fazendo a
composta de G com F, certo? Primeiro eu aplico a F e com base no que eu obtive da F, que seria o meu valor aqui em B, eu vou aplicar a G. Então, repare aqui que eu tenho uma função G qualquer e o que é o argumento? O que essa função recebe como parâmetro? É exatamente a F de x. O que isso significa? Pegue um x, então vamos lá, vamos passo a passo. Pegue um valor de x, certo? Um valor de x qualquer pertencente ao elemento A e aplique a f. Calcule a f. Então, eu vou calcular a f e isso aqui vai me dar o parâmetro, vai me dar o argumento da minha função g. Então, isso aqui é o argumento da minha função g e faz parte aqui desse conjunto B. Agora, pega esse elemento aqui que faz parte de B e aplica g nele. Certo? Então, eu vou aplicar a g e isso aqui vai me trazer para cá. Então, é simplesmente um atalho, vamos dizer assim, eu aplicar a g em f de x é mais simples do que eu primeiro aplicar a f. É uma forma mais compacta de dizer que eu quero primeiro aplicar a f e no resultado de f eu quero aplicar a g, certo? Se essa ideia de função composta para vocês talvez parecendo um pouco abstrata, não faça muito sentido ou não pareça ser muito útil, em cálculo, na disciplina de cálculo 1, essa matéria vai ser muito importante, principalmente quando vocês forem aprender a respeito de derivadas, vocês vão aprender algo chamado regra da cadeia, que trata basicamente de função composta, e vocês vão estar trabalhando com função composta a todo momento. Então, eu vou deixar para fazer alguns exemplos na aula de exercícios, vai sair em breve também a respeito do tema de operações com funções, e por enquanto eu vou me manter mais nesse âmbito teórico mesmo. Mas basicamente saibam que uma função composta é basicamente uma função que recebe como parâmetro o argumento da minha função g é a aplicação da minha função f. Já é uma saída da f. Então primeiro eu aplico a f, eu calculo a f, isso aqui vai me dar o argumento para minha g, então eu calculo a g com base nesse argumento, certo? E aqui tem duas formas de denotar isso. Eu posso tanto denotar o g como argumento o f, como eu posso escrever gof, seria g bolinha f. G bolinha f de x. Essas duas coisas aqui são perfeitamente iguais, certo? É só uma outra forma da gente denotar. Algo que é muito importante de lembrar, algo que é muito importante ressaltar, é que não necessariamente a composta de g com f de x, isso aqui não necessariamente é igual a f de g de x, certo? Eu vou fazer alguns exemplos mais pontuais, mais focados na aula de exercícios e vou mostrar para vocês que em muitos casos, em quase todos os casos, na verdade, vai ter um caso, tipo, uma classe de funções, se não me engano, em que isso aqui é verdade, mas para todas as outras, isso aqui nunca vai valer. Então, é sempre importante lembrar que a ordem, quem você aplica primeiro, quem você aplica depois, importa. Então, tem um side note aqui, só para ficar registrado. Perfeito? Então, sobre a função composta, eu acho que é basicamente isso. Essa é a ideia principal. Não é nada muito complicado, como eu falei. É basicamente você ter essa noção de aplicar primeiro uma função, para depois aplicar outra com base na saída da primeira. Mas nada muito fora da casinha, nada muito difícil de entender. Beleza? Então, para fechar agora essa aula, a gente vai estar falando a respeito de algumas formas de fatoração diferentes. Maravilha, então. Agora a gente vai estar partindo para o nosso último tópico, que seria falar um pouquinho a respeito de fatoração. Fatoração permite que a gente transforme operações de soma e subtração em operações de multiplicação. E isso é algo muito importante. Então, por exemplo, nessa parte da aula eu vou estar deixando sempre um exemplo para cada caso, dado que é algo mais simples, não valeria a pena criar uma aula de exercício só para falar a respeito disso, então eu acabei já incluindo aqui mesmo. Mas vamos supor que eu tivesse essa equação aqui, por exemplo, igual a x, certo? Repare que não tem uma forma muito trivial de eu resolver isso, não tem uma forma muito clara, mas pensa que se eu tivesse x vezes alguma coisa aqui, ficaria muito mais simples de resolver, porque eu simplesmente cancelaria esses x e eu ficaria com 1 desse lado. Então eu ficaria desse lado aqui com algo que não depende de x. E a fatoração, ela surge justamente para resolver esse tipo de problema. Ela surge para que a gente consiga pegar termos de uma soma e transformar em um produto. E transformar soma em produto permite que a gente muitas vezes cancele termos ou simplifique a nossa análise para um caso mais simples. Então, o primeiro tipo de fatoração que a gente vai falando aqui é a fatoração por evidência, seria você colocar um termo em evidência, e ela funciona a partir de fatoração de um elemento comum. O que isso quer dizer? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma expressão x ao quadrado mais 3xy menos 2x, certo? E eu quero colocar isso aqui, eu quero escrever isso aqui através de um produto. Como que eu posso escrever isso? Bom, se eu reparar, se eu perceber, eu consigo ver que todos os termos têm
um x, certo? Então, eu, em tese, conseguiria escrever isso aqui como x vezes alguma coisa, e isso aqui teria que ser igual. Então, o lado da direita seria igual ao lado da esquerda. E pelo que eu teria que multiplicar o x para que isso valesse? Repare que se eu tirar esse x aqui, eu posso simplesmente multiplicar por x aqui em cima e embaixo, certo? Multiplicar x sobre x não muda nada, porque eu estou multiplicando por 1, isso aqui é igual a 1, multiplicar por 1 não muda a minha expressão. Então, eu posso simplesmente tirar esse x do denominador e passar aqui para dentro. Então, seria eu fazer isso, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia de fatoração. Então, repare que todos os termos aqui podem ser divididos por x. Então, o que eu teria? O primeiro termo seria x ao quadrado dividido por x, que vai me dar somente x. O segundo termo seria 3xy dividido por x. Então, esse x vai cancelar com esse x. Então, esse aqui vai dar 3y mais 3y. E, por último, eu vou ter menos 2x dividido por x. Isso aqui, o x daqui cancela com o x daqui, vai dar menos 2. Certo? Então, eu consigo pegar esse termo aqui que está presente em todos os termos e trazer ele para fora com forma de produto. E você não precisa necessariamente fazer todo esse esquema de multiplicar na frente e dividir a expressão pelo termo. Você pode simplesmente ver que esse termo está presente em todo lugar. Então, só escrevendo aqui embaixo, x ao quadrado mais 3xy menos 2x, eu posso simplesmente ver, aqui tem x e aqui tem x. Pô, vou trazer esse x para frente então. Então, vou trazer esse x para cá. Aqui eu tinha 2x, né, porque x vezes x. Agora, como eu trouxe um para frente, eu só vou ficar com um x aqui dentro. Agora, esse x aqui, eu trouxe ele para frente, para fora aqui. Então, ele não pode estar mais aqui. Então, esse aqui teria que ter 3y menos, e aqui esse 2x, eu peguei esse x aqui e joguei para lá também. Então, ficaria menos 2. Certo? Então, essa é a ideia, basicamente, de fatoração por evidência. É a forma mais simples, vamos dizer assim. E é muito importante que vocês, ao longo do tempo, desenvolvam essa habilidade de perceber que uma expressão tem um termo que se repete em todos os fatores da soma. Então, e isso permite que vocês possam aplicar esse tipo de fatoração. Beleza? O próximo tipo agora é a fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento, ela se consiste basicamente em você aplicar a fatoração por evidência diversas vezes, vamos dizer assim, e talvez em termos um pouquinho mais complicados. Então, vamos olhar essa expressão aqui. Repare que não existe nenhum termo que faz parte de todos os elementos, certo? O 2, por exemplo. Se eu olhar o 2, ele faz parte aqui, mas aqui não tem nenhum 2. Então não faz sentido eu tentar fatorar um 2. Aqui não existe. Agora o x. Aqui existe x, aqui existe x. Opa, aqui não tem x. Então não faz sentido eu tentar fatorar por x também. Agora o y. Aqui tem y. Opa, aqui também não tem y. Não faz sentido eu tentar fatorar por y. O que eu posso fazer então? O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso fazer duas fatorações diferentes, vamos dizer assim. Então eu vou fazer uma fatoração nesse termo aqui da esquerda e uma fatoração nesse termo aqui da direita, certo? Eu vou basicamente escrever isso aqui como sendo 2xy menos x, tudo isso aqui menos 6y, e aqui no caso teria que ser menos 3, certo? Para distribuir esse menos aqui. E eu voltar a mais 3, que seria o que eu tinha no início. Então, é daqui que surgiu esse sinal de menos. E agora eu vou tentar fatorar alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. No caso, é óbvio que o exemplo que eu peguei é muito conveniente. Vai sair algo bonitinho, vai sair algo que vocês vão ver e vão falar, olha, que legal. Mas isso é algo um pouco mais difícil de você ver. Comparando com a evidência, com fatoração por evidência, esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque você tem que saber, e se eu fatorar isso, e se eu fatorar aquilo, e se eu pegar esses dois termos, esses três termos, será que funciona? Então é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de ver, mas é uma habilidade que, se você conseguir desenvolver, vai te facilitar muito em diversas análises, tanto de disciplinas de matemática como disciplinas de física, e enfim, qualquer cálculo que você for fazer, que você conseguir perceber que dá para fazer algum tipo de fatoração, vai te salvar muito tempo. Então, vamos lá. O que eu consigo fatorar aqui da esquerda? Eu consigo fatorar esse x, certo? Então eu posso simplesmente fatorar isso aqui como sendo x, que multiplica 2, esse x veio para fora, então fica y, menos, aqui ficaria 1, simplesmente, certo? Porque esse x veio para fora. Menos, agora aqui, o que eu posso fatorar daqui? Repare que 6 é múltiplo de 3 e 3 é múltiplo de 3. Então eu vou trazer um 3 aqui para fora. E o que vai ficar aqui dentro? Vai ficar 6 vezes y, é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes y, certo? Só que esse 3 aqui eu trouxe para fora. Então aqui dentro só fica 2y. E menos 3, eu trouxe 3 para fora, então ficaria menos 1. E olha agora que esse termo aqui é exatamente igual a esse aqui. Então agora eu posso aplicar a evidência, porque eu tenho dois termos em comum, e eu posso simplesmente fatorar eles. Então isso aqui eu posso escrever como 2y menos 1
vezes, aqui eu teria x vezes 2y menos 1, só que eu tirei 2y menos 1, vai ficar só x menos 3, certo? Então eu consegui transformar algo que era puramente soma de termos em um produto de dois termos, certo? Isso aqui me permite... Então eu consegui, de uma certa forma, simplificar a minha equação. A próxima forma de fatoração seria através da diferença de quadrados. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais com relações de multiplicação de binômios. Então, vamos lá. Vamos ver o que seria a diferença de quadrados. A diferença de quadrados é basicamente quando eu tenho alfa menos beta que multiplica alfa mais beta, certo? Esse tipo de caso que a gente vai estar interessado. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Por que isso aqui chama diferença de quadrados? Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar alfa vezes alfa, certo? Então isso aqui vai dar alfa quadrado. Agora, esse vezes esse vai dar alfa beta positivo, certo? Agora aqui é menos beta vezes alfa, então vai ser menos alfa beta, porque tem esse menos aqui da frente. Opa. Menos alfa beta. Agora, menos beta vezes beta vai dar menos beta ao quadrado. Repare que esse termo aqui cancela com esse, então eu vou ter simplesmente alfa ao quadrado menos beta ao quadrado. E é por isso que eu chamo isso aqui de diferença de quadrados, porque eu tenho dois termos elevados ao quadrado, cada um, e eu estou fazendo a diferença entre eles. Então, eu consegui partir disso e chegar aqui. A fatoração seria a gente fazer o processo contrário, a gente vê casos em que a gente tem um alfa ao quadrado menos beta ao quadrado e trazer de volta para isso. Então, vamos ver esse exemplinho aqui que eu tenho aqui embaixo. Se eu chamar isso aqui, por exemplo, de alfa ao quadrado, repare que eu tenho que alfa é igual a 2x, certo? Eu estou considerando aqui somente parte positiva, raiz quadrada positiva, mas isso aí você pode analisar o caso que você está estudando, se você precisa considerar a parte positiva, a parte negativa. Enfim, eu estou simplesmente tomando a raiz quadrada positiva aqui do meu alfa ao quadrado. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é um número, se eu levar 2x ao quadrado, eu tenho 4x ao quadrado. E 16 é 4 ao quadrado também, certo? 4 vezes 4 é 16. Então, isso aqui eu posso escrever como algo que está elevado ao quadrado menos algo que está elevado ao quadrado. Então, você pode escrever como sendo esse primeiro aqui, seria 2x, certo? Porque esse é o alfa, não o alfa ao quadrado. Então, o alfa referente ao primeiro termo seria o 2x. Menos 16, que seria a raiz de 16 menos 4, que multiplica 2x mais a raiz de 16, então 2x mais 4. E assim eu consigo fazer a fatoração a partir da diferença de quadrados. O próximo caso é um caso muito parecido com o anterior, que se trata basicamente de um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito é quando você tem algo desse tipo aqui, você tem um alfa mais beta, tudo isso é elevado ao quadrado. Então vamos ver o que isso aqui vai dar. Isso aqui eu posso escrever como sendo alfa mais beta vezes alfa mais beta, certo? Essa definição de elevar algo ao quadrado, multiplicar por ele mesmo. Vamos ver quanto isso aqui vai dar, então. Isso aqui vai dar alfa vezes alfa ao quadrado, mais beta vezes alfa, então mais alfa beta, mais alfa vezes beta, certo? Esse é beta com esse alfa, agora esse alfa com esse beta, mais beta vezes beta, beta ao quadrado. Então isso aqui vai dar alfa ao quadrado, mais 2 alfa beta, mais beta ao quadrado. Então essa é a ideia do quadrado perfeito. A gente vai ter algo desse tipo e a gente vai querer levar de volta para algo desse tipo, certo? Desse aqui. Então, vamos ver de novo esse exemplinho aqui embaixo. Repare aqui que eu tenho exatamente x ao quadrado, então, muito similar com alfa ao quadrado. E eu tenho 81. 81 seria o meu beta ao quadrado. 81 é 9 ao quadrado. Então, repare que eu tenho aqui x ao quadrado, o meu alfa seria x, e 81 seria beta ao quadrado, então meu beta seria 9. E se eu fizer 9, aqui seria 2 vezes alfa vezes beta, seria 2 vezes x vezes 9. 2 vezes 9 dá 18, que é esse termo aqui, vezes x. Então, perceba que eu consigo fatorar isso aqui como sendo x mais 9, tudo isso ao quadrado. E se você quiser conferir, você pode fazer x mais 9 vezes x mais 9 e ver que dá exatamente a mesma coisa, certo? Eu não vou estar fazendo aqui para não gastar muito tempo, mas você pode conferir aí se você quiser. Agora, por fim, eu vou falar a respeito da soma e produto. Soma e produto é uma técnica muito utilizada por algumas pessoas que, quando vão resolver equação de segundo grau, eu acho que foi até coberto na nossa aula de equação de segundo grau, a soma e produto. Mas, enfim, vamos ver do que isso aqui se trata, então. Se trata de quando eu tenho algo do tipo x mais a que multiplica x mais b. Quanto que isso aqui vai dar? Então, vamos lá. Isso aqui seria x vezes x, então vai dar x ao quadrado. Eu vou só dar apagar isso aqui antes. X ao quadrado mais
A vezes B, certo? Então seria mais AB, mais x vezes x, mais x vezes b, desculpa, xb mais a vezes x. Então seria mais ax, certo? Então isso aqui vai dar o que? Vai dar x ao quadrado mais ax mais bx mais ab. A gente pode reparar que eu posso aqui aplicar a evidência, colocar o x em evidência nesse termo, certo? Então eu posso escrever você como sendo x ao quadrado mais a, mais x, desculpa, que multiplica a mais b, mais ab. E essa é a ideia da soma de produtos. Repare que esse termo aqui que eu tenho que multiplica o x é exatamente a soma entre a e b. E o termo que eu tenho como termo independente é o produto entre a e b. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Eu quero levar algo assim de volta para algo assim, algo aqui em cima. Então, vamos ver aqui o que eu tenho que ter como a e b nesse caso. Repare esse termo 3 aqui. O que esse termo 3 implica? Ele implica que a mais b tem que ser igual a 3, certo? Porque é o termo que multiplica x. O termo que multiplica x é da forma a mais b. E agora o termo ab seria esse menos 10. Isso aqui vai me dar que a vezes b tem que ser igual a menos 10. Agora eu preciso achar dois números que quando eu somo eles eu tenho 3 positivo e quando eu multiplico eles eu tenho menos 10. Aqui não tem muita fórmula, não tem muito jeitinho fechado, muito jeitinho de redondo de você descobrir. A forma mais prática, vamos dizer assim, é chute. Você olha algo que talvez possa fazer sentido e testa. Então, então vamos ver aqui caso eu coloque, por exemplo, partindo do produto. Tem que dar menos 10. Vamos ver se eu fizer, sei lá, menos 5 vezes 2. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, certo? Só que menos 5 mais 2 dá menos 3. Dá 3? Não, dá menos 3. Então, esse caso aqui não funciona. Que outros números que eu posso multiplicar para dar menos 10? Eu posso fazer 5 vezes menos 2, certo? Isso aqui também é menos 10. Se eu fizer 5 mais menos 2, eu tenho 5 menos 2, que me dá 3. Então, perfeitamente, é isso mesmo que eu queria. Então, os meus valores de A e B aqui são A igual a 5 e B igual a menos 2. Então, isso aqui vai me permitir escrever isso aqui. Vou escrever aqui em cima. Não precisa da setinha. Vou escrever isso aqui da forma x mais A, então x mais 5, que multiplica x mais B, x mais menos 2. Então, isso aqui eu posso escrever como, escrever aqui embaixo, por causa do espaço, x mais 5, que multiplica x menos 2. Certo? Então, era basicamente isso. Esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês a respeito de operações com funções. Como eu mencionei, é um tópico um pouquinho mais simples, talvez não exija tanto, não precisa que vocês corram atrás de fazer tantos exercícios. É mais algo que vocês vão acabar pegando naturalmente conforme vocês forem trabalhando cada vez mais com a matemática. Beleza? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Em caso de dúvidas, como sempre, estamos sempre à disposição. É só entrar em contato com o projeto, com algum membro da equipe, quem seja. A gente está sempre aqui para ajudar vocês com o que for necessário. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula e até mais.